não tinha entendido direito. Tá, peraí, só um minuto, só um minutinho. Claro. Estamos começando aqui a gravação, tá certo? Da nossa aula do dia 10 de maio do ano de 2021. Hoje nós falaremos a conclusão da evolução inicial dos eucariotas, tá certo? Para terminando assim todo um bloco de origem até a origem dos eucariotas. A partir dessa aula, eu começarei a falar sobre animais. Então, hoje é uma aula que eu estou me baseando na leitura do fórum, onde eu pude identificar conceitos que eu não deixei bem claro e conceitos que são necessários para a gente poder ter um entendimento da próxima etapa. Então, hoje nós falaremos sobre a meiose, que eu acho que é importante mostrar que ela surgiu com os eucariotas. Nós vamos falar também sobre a organização da cromatina e programas genéticos e o início da diferenciação celular, tá certo? E no final, então, a gente vê o quanto isso tudo foi útil para o aumento da complexidade que chegou a gerar animais. Tá legal? Então, se alguém tiver, eu peço então permissão para o uso da imagem do som, já que está sendo gravado. Quem puder, fico agradecido. Sabe que vai ser postado depois no canal do YouTube C Coutinho. E quem não quiser, não tem problema, é só não mostrar vídeo, nem som, nem imagem, nem som. Então, se alguém tiver alguma questão referente à aula passada, podemos responder agora, senão a gente vai abordando ao longo da aula. Ô, professor, o senhor pode explicar de novo? Eu acho que eu anotei errado o nome. Naegleria. Eu vou botar aqui. Botei no chat. Que reunião? Vai ter reunião? Posso? Tem um link aqui para reunião. Referente ao quê? Alguém sabe? Não, então tá. Professor, foi o senhor que mandou esse link que está no chat. Eu? O senhor que mandou. Então foi sem querer. Tá, foi sem querer. Isso é o que eu estou tentando, experimentando um novo quadro para eu poder escrever, que eu estou sentindo falta de escrever e desenhar para projetar para vocês. Aí eu deixei isso aqui em stand-by, mas eu acho que o negócio já seguiu. Mas tudo bem, desculpe aí a confusão. Com relação a isso, ótimo. Tá, uma ferramenta do Meet, tá. As instruções, sim, vou dar as instruções quando tiverem faltando 15 minutos para terminar a aula, 20, 15 minutos, aí eu paro a aula para a gente, então, para eu passar as instruções. Eu já preparei uma sessão no AVA, eu só preciso deixá-la visível para vocês. Então, a partir do momento que eu der o sinal verde para começar a avaliação, aí eu vou lá e habilito a visualização para deixar escrito, deixar um registro de tudo que eu falarei já aqui para vocês no final da aula. Tá? Então, vou deixar aqui o registro gravado e vai ficar também no AVA as instruções. Tá? Bom, como eu estava dizendo, eu gostaria de ressaltar a importância da meiose no aumento da complexidade dos eucariotas.
e falar um pouquinho também sobre programas genéticos, tá? Vamos lá. Vamos começar pela parte que eu acho muito importante, que eu não falei nada na aula passada, e como vocês não terão mais aula comigo, esse assunto que eu vou dar de meiose pode ser tanto visto em genética, como também será visto na disciplina de embriologia, ou na área de conhecimento de embriologia, de forma que esse assunto vai voltar várias vezes para vocês. Entretanto, a minha contribuição, para não ficar repetindo sempre a mesma coisa, vai ser uma contribuição evolutiva. Tá? Eu vou mostrar para vocês como surgiu a meiose. Eu vou mostrar para vocês por que a meiose surgiu. Quais são os ganhos evolutivos? Até que ponto permitiu a sobrevivência da espécie? E com isso a gente vai entender todo o que precisou, o que existia, o que foi mudado para que então surgisse a meiose, ou seja, a reprodução sexuada. Então, nada acontece por acaso, espontaneamente, assim, tudo tem uma vantagem competitiva, vamos dizer assim, e tudo é em cima do que já existia. Você precisa sempre contar com o que já existe para inventar coisas novas. Então, não surge do nada, é isso que eu quero dizer, não surge assim de repente. Então, o que existia antes da meiose? Existia a mitose. Então, a gente vai ver agora como, a partir da mitose, houveram pouquíssimas modificações, e a partir dessas pequenas modificações da mitose, surgiu a meiose. Tá? Então, a gente vai ver o contexto da origem da meiose e que ganho isso teve para a espécie de uma maneira geral. Tá legal? Então, para isso, eu precisaria escrever. Mas já que eu estou ainda tateando nesses recursos, eu vou fazer o seguinte: eu vou projetar uma tela onde eu já selecionei uma imagem que, a partir dela, eu posso começar a trabalhar o raciocínio que eu quero passar. Bom, então, está aqui. Vocês estão vendo um esquema clássico que vocês vão encontrar em todos os livros de genética ou de embriologia, ou de biologia celular. Esse é o processo da meiose. Então, eu vou explicar essa figura e vou mostrar, então, o que ela tem de diferente da mitose. E, a partir daí, a gente vai entender melhor como surgiu a meiose. Então, vamos lá. Eu estou representando na primeira parte da figura, onde eu estou mostrando com o mouse, o núcleo de uma célula, onde tem um cromossoma número 1 azul e o cromossoma número 1 vermelho. Esse azul veio da minha mãe. É a minha célula que vai fazer meiose. É bom a gente pensar na gente, que fica mais palpável o exemplo. Então, imagina uma célula nossa que vai começar a meiose. No meu caso, está no tubo seminífero, mas no caso das mulheres, está lá no ovócito. E muito bem, a ovogônia, pelo menos. Bom, então, essa célula vai começar a meiose e vai começar, então, o ciclo celular. Nesse ciclo celular, deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar.
Bom, eu agora estou projetando a minha tela inteira, que fica mais fácil, que assim eu consigo navegar de uma imagem para outra com facilidade. Vocês estão conseguindo ver minha tela compartilhada? Não, professor, não está aparecendo. E agora, tá? Não. Não, ainda não. Bom. Só um minuto aqui que eu estou... Pronto. Pronto, gente, desculpa aqui, tá? Pronto. Pronto, agora estão vendo, né? Sim, agora foi. Sim. Tá. Então tá. Isso é mitose. É o ciclo celular. Tá certo? Não vamos olhar a figura A, não, porque isso é para outra explicação. Vamos olhar a figura B. A figura B é o ciclo celular. É o que a célula faz quando tem comida. Qualquer protozoário, eucariota, quando tem comida, quando tem condições, as condições estão favoráveis, ele vai automaticamente acionar este programa, o programa do ciclo celular, que primeiro tem uma fase onde a célula se divide, depois tem a fase G1, onde a célula vai crescer, tem a fase S, onde ela vai duplicar o DNA. Então preste atenção nisso, aqui é onde duplica o DNA. E aqui é G2, é a fase onde a célula cresce mais um pouco, até que ela se prepara para fazer a divisão propriamente dita. Então, G1, S e G2 faz parte da intérfase do ciclo celular, onde a célula está se preparando para efetivamente se dividir, para o ato de se dividir. Então, primeiro ela fabrica DNA, ela fabrica organelas em S, G1 e G2, respectivamente. Para chegar, então, na fase M do ciclo celular, se dividir. Então, ele vai dividir agora em M o cromossoma. Então, eu tenho uma fita de DNA que foi duplicada na fase S, virou duas fitas de DNA, e agora é em M que vai haver a separação das duas fitas de DNA. Então, o cromossoma tinha uma fita de DNA na fase G1, depois da fase S,
o cromossoma fica com 2 fitas de DNA, ou seja, 2 cromátides. É na anáfase da metáfase que essas cromátides são separadas. E vai uma cromátide para uma célula e uma cromátide para outra. Então, isto é o que todas as células eucariotas fazem para poder se dividir. G1, SG2, depois separa cromossoma e separa célula. Reparem que eu tenho proteínas aí escritas, ciclinas, e CDC, CDKs. Isso são complexos de proteínas que são produzidas e se acumulam para que a célula consiga passar de G1 para S, de S para G2 e de G2 para M. Essa é a maquinária molecular, as proteínas, as enzimas necessárias para organizar a passagem por cada etapa do ciclo celular. Por exemplo, a DNA polimerase, ou seja, a enzima que fabrica DNA, ela só vai ser produzida no final da fase G1, porque é na S que ela vai ser usada. Então, a fase G1 prepara para a fase S. A fase G1 fabrica a enzima da fase S, que vai duplicar o DNA. E assim a célula vai passando para a próxima etapa, na medida que essas ciclinas e essas quinases vão organizando para que novos genes sejam expressos e a célula consiga passar para a próxima etapa. Então, ciclinas e CDCs fazem parte de um processo que a gente chama de checkpoints, que são momentos da engrenagem desse relógio que diz, fica mais um tempo aí em G1, agora passa para S, agora fica mais um tempo em S, depois que duplicou todo o DNA, vai para G2 e assim sucessivamente. Então, divisão mesmo é na fase M. O resto é preparação para a divisão. Alguma dúvida no ciclo celular? Tudo certo, professor? Não, tudo certo. Tudo certo, ótimo. Então, tanto a mitose quanto a meiose dependem do ciclo celular. Em ambos os casos, sempre vai precisar desse ciclo celular. A diferença entre mitose e meiose acontece apenas nessa fase roxa, escrito M, e mais particularmente num detalhezinho dessa etapa. Então, a meiose surgiu a partir de pequenas modificações que aconteceram na fase M do ciclo celular. A célula fazia o ciclo celular e, no final, fazia a mitose. Agora, a célula faz o ciclo celular e, no final, está fazendo meiose. Tá? Então, qual é a mensagem dessa imagem? Ciclo celular é composto de M, G1, S, G2. Tem checkpoint para controlar a passagem entre cada etapa. E tanto mitose quanto meiose usam esse ciclo celular. Na verdade, a meiose é uma pequena modificação num detalhe da fase M do ciclo celular da mitose. Ok para essa mensagem principal? Bom. Professor. Oi, pois não. Não, eu falei ok. Ok, então vamos lá. Ótimo. Agora, olha aqui nessa figura, ainda na figura B, tem o que se chama de G0. Isso acontece quando os micro-organismos não estão em condições favoráveis. Não tem comida suficiente. Eles param em G0. Ou, se você estiver falando de um animal, você pode considerar que o neurônio já estabeleceu contato, o neurônio já está fazendo a função dele, ele não precisa mais se dividir, então ele vai ficar parado em G0. Então, aqui, ó, onde eu estou assinalando, é o único momento dessa programação que pode ficar parado. Porque a partir do momento que entrou em G1, aí não tem volta.
vai fazer S, automaticamente vai entrar em G2, automaticamente prepara para M, automaticamente vai chegar em G1 e vai ficar parado em G0 ou repetir este ciclo celular. Então, as células, elas podem parar apenas em um momento dessa cascata de eventos. E esse momento se chama G0. Então, esse é o ponto que vai juntar a parte da meiose com o que eu vou falar mais tarde de diferenciação celular, a origem dela. Tá certo? Na aula de hoje. Então, daqui em diante, eu vou considerar que tanto mitose quanto meiose, como eu venho dizendo, tem este ciclo celular com G1, S, G2, M. Não me interessa mais agora ficar mostrando G1, ficar mostrando S, ficar mostrando G2. Todo o meu foco vai se concentrar agora nesta partezinha do ciclo celular, que é o M. E nós vamos ver agora como a mitose sofreu uma pequena mudança para gerar a meiose nessa partezinha do ciclo celular, que é o M. Então, daqui em diante, eu não mostro mais o restante do ciclo, apenas esta partezinha, que é a divisão do cromossoma, a divisão da célula. Tá, ok? É aí que está a diferença entre mitose e meiose, a divisão do cromossoma e a divisão da célula propriamente dita. Então, agora, eu vou parar aquela apresentação do ciclo celular e vou mostrar a outra. Professor, qual é o estímulo mesmo que a célula precisa para sair do G0 e entrar na fase de divisão? Depende. Se você estiver falando de um micro-organismo, por exemplo, um protozoário, aí você pode entender que é um nutriente, algo, uma condição favorável para a proliferação. Uma célula, ela não vai proliferar se as condições não estiverem favoráveis. Excesso de comida, abundância de tudo. Se elas estão em estresse, elas geralmente param de se dividir, porque seria a morte para todo mundo. É uma maneira de economizar energia, entendeu? Agora, se você estiver falando de organismo multicelular, aí já é o sistema. Uma célula não pode fazer o que ela quer, ela tem que seguir a ordem da sociedade. Então, ela só pode se dividir quando a sociedade permite. Uma célula que faz o que quer, que divide quando quer, é, na verdade, um tumor, um câncer. Então, essa falta de coletividade é típica do câncer. E é como, então, se fosse um protozoário vivendo em vida livre. Uma célula nossa que resolveu viver de vida livre. Essa é a ideia do câncer. Entendi. Obrigada. Tá. Então, estou agora mostrando só aquela fase M do ciclo celular. Não estou mostrando aqui G1, G0, S, G2. Tá legal? Eu só vou mostrar agora o que está acontecendo com o núcleo que tem os cromossomas. Então, tem um cromossoma que está em azul que eu ganhei da minha mãe e vou fazer lá a meiose com ele. E tem um cromossoma 1 também que eu herdei do meu pai, tá certo? Que, imagina, minha mãe veio da Escandinávia, está trazendo esse cromossoma que tem todo um histórico genético, evolutivo dos países nórdicos. E imagine um outro cromossoma igualzinho, só que homólogo, não igual, mas homólogo, os dois são do um, os dois codificam os mesmos genes, mas esse veio lá da África. O histórico de mutações que aconteceu lá na população africana é diferente do histórico de mutações que aconteceu no povo lá da Escandinávia. Então, existem genes que são um pouquinho diferentes um do outro, o que é normal, tá certo? Porque a cada 10 espermatozoides, um tem uma mutação nova, então é normal que diferenças se acumulem ao longo do tempo,
em determinados genes, ou regiões de gene, com genes, ou dos genes, inclusive. Em suma, cromossomo azul, uma série de genes que vieram da Escandinávia, e cromossomo vermelho, com uma série de genes que vieram da África, mas os genes codificando proteínas equivalentes, vamos dizer assim. Aí teve a fase G1, teve a fase S. O que acontece na fase S? Duplicação do DNA. Então, em vez de eu representar um cromossoma com uma fita de DNA, eu agora já estou representando o cromossoma com 2 fitas de DNA. Então, essa segunda figura com mais DNA por cromossoma. Então, o vermelho passou por sua fase S, duplicou sua cromátide, e o azul passou pela fase S também e duplicou sua cromátide. Tá? Agora é que vem a diferença. Agora, então, já que eu não estou projetando na descrito quadro, eu queria que vocês olhassem para a minha mão, tá? Então, para de olhar um pouco o compartilhamento de tela e olha mais aqui para a mímica que eu vou fazer, tá? Então, eu tenho aqui um cromossoma número 1 que veio do meu pai, que está com 2 cromátides. Eu tenho um cromossoma número 1 da minha mãe, que está com 2 cromátides. Se fosse na mitose, eles estariam um de frente para o outro, todos alinhados no equador. Na mitose, os cromossomas estão no equador da célula. Estão todos alinhados no meio da célula. Cromossomas paternos e maternos estão igual um trem ou um tapete, se a gente tiver uma visão 3D. Está igual um tapete lá dentro da célula. E agora são 2 tapetes. Então, agora os fusos do citoesqueleto vão puxar essas cromátides. Então, uma fita de cromátide vai para uma célula e a outra vai para outra. E o outro cromossoma vai para um e depois vai para outro. Ou seja, isso é mitose. Eu simplesmente tinha o cromossoma com uma fita, fase S, 2 fitas, na fase M, anáfase, separou. Muito bem. Mas qual foi a mudança que aconteceu na metáfase? Foi justamente na metáfase. Em vez dos cromossomas formarem assim um grande tapete em 2 cromátides, eles ficaram agora pareados. Simplesmente isso. O cromossoma número 1 do meu pai ficou pareado com o cromossoma número 1 da minha mãe. O número 2 também ficou pareado com o número 2 dos meus parentes. O 3 também. E todos os 22 cromossomas autossômicos estão agora paterno e materno, um em cima do outro, um pareado com o outro. Aí que está a diferença. Isso é que fez surgir a reprodução sexuada. Por quê? Porque agora os fusos não vão mais separar as cromátides, mas vão separar os cromossomas homólogos. Todo um cromossoma 1 com 2 cromátides vai para uma célula e todo outro cromossoma 1 com 2 cromátides vai para outra célula. Então, em vez do citoesqueleto puxar cromátide e separá-las, o citoesqueleto está puxando o cromossoma e separando os cromossomas homólogos. As cromátides continuam lá. O DNA continua duplicado no cromossoma. Então, o que aconteceu foi uma diminuição da quantidade de cromossomas. Eu tinha um cromossoma paterno e materno, agora nessa célula filha, depois da primeira divisão meiótica, eu vou ter células ou com cromossoma que eu ganhei do meu pai, ou com um cromossoma que eu ganhei da minha mãe. Então, agora, essa célula não está mais com um cromossoma do pai e da mãe juntos. Não, separou essa célula. Um cromossoma foi para uma célula, outro cromossoma foi para outra célula. Então, é essa a diferença. Por quê? Porque a segunda divisão meiótica é uma repetição da mitose.
A segunda divisão meiótica, os cromossomas já estão alinhados, por isso, quando o fuso puxar, vai separar cromátides e eu vou ter agora cromossomas com uma cromátide só, como acontece na mitose. Cromossomas com 2 cromátides, fusos puxando e separando as fitas de DNA de um único cromossoma. Então, é o único cromossoma que separa, gerando 2 cromossomas, um para uma célula e outro para a célula filha. Então, vejam que a grande diferença entre mitose e meiose foi que, no início da divisão, em vez dos cromossomas ficarem um na frente do outro, ficou pareados homólogos, um junto com o outro. E isso fez uma divisão reducional, e depois a segunda divisão é uma repetição da mitose. Então, eu diminuindo a quantidade de cromossomas pela metade, eu posso me dar o luxo de me fundir com outra célula. Então, se eu sou uma célula e gerei uma outra célula com metade dos cromossomas, essa minha célula filha pode se juntar com outra e somar esforços. Juntar características que vêm de outra poça d'água, juntar inovações que vieram daquela outra ambiente, e agora esses 2 indivíduos juntos vão se fundir e vão ter genes de 2 ambientes diferentes numa mesma célula, fruto da fusão de 2 células. Isso é reprodução sexuada, tá certo? Alguma dúvida? Professor, você disse no início da aula que seria como se a mitose tivesse antecedendo a meiose. A gente sabe em que momento em que aconteceu essa diferenciação na fase de metáfase? Excelente pergunta, adorei a pergunta, porque para responder essa pergunta a gente tem que ir atrás de evidências. E as evidências vêm olhando a divisão das células no reino animal e vegetal e nos fungos e fazendo uma biologia comparada. Se você identifica características incomuns, isso, dependendo da complexidade, isso pode ser um sinal de ancestralidade comum. Então, você pode sim ir comparando diferentes divisões de diferentes bichos e plantas e organismos de uma maneira geral e ver uma ancestralidade, algo em comum que os nossos ancestrais possuíam, tá certo? Então, mitose. Mitose precisa de DNA polimerase. Convenhamos, isso vem da origem da vida, DNA polimerase, né? Do LUCA. É uma característica, então, bem basal, você duplicar o DNA e depois a célula se divide. Tá? Recentemente, eu não botei aqui, mas teve um artigo que é da área de biologia sintética. Eles preveem o menor genoma para caber dentro de uma bolha lipídica. E depois chegaram à conclusão do mínimo necessário para fazer uma vesícula se dividir, como se fosse uma protocélula, tá certo? Isso se chama biologia sintética, é você construir uma célula a partir do que já tem, juntando coisas que já existem. Então, se dividir é uma coisa mais básica que qualquer até procariota precisa ter, que vem lá da origem da protocélula. Então, mitose é, por isso, uma característica muito primária, muito primitiva e essencial. Qualquer organismo só existe se ele conseguir se dividir, se renovar. Muito bem, é uma definição de vida. Agora, meiose, a gente tem que ver quais são os organismos que fazem meiose. Bactéria não faz meiose, eubactéria. Arqueobactéria também não faz meiose. Então, a meiose surgiu depois das arqueobactérias, porque você não vê isso em arqueo. Mas onde é que você vê isso? Você vê a reprodução sexuada em leveduras, em fungos, em algas, em protozoários, em animais. O que são esses? Os eucariotas. Por isso que eu estou falando de reprodução sexuada, porque ela surgiu com os eucariotas. É graças ao surgimento da reprodução sexuada que teve um boom de diversidade dos eucariotas. E a gente vai ver que a reprodução sexuada é uma estratégia de sobrevivência da espécie. E é uma estratégia de causar variabilidade, e isso é sucesso para se manter existindo. Então a gente vai ver por que isso.
no próximo bloco. Então, meu próximo bloco de explicar meiose é para dizer qual a vantagem da meiose, por que ela surgiu, por que foi selecionado esse tipo de organismo capaz de fazer meiose, porque isso foi preservado em diferentes linhagens, com diferentes estratégias, como algas, leveduras, protozoários, fungos e animais. Como uma característica pode ser tão conservada em reinos tão diferentes, isso é porque tem uma vantagem. Isso é porque quem perdeu não deixou descendentes. Então, isso é para dizer que quem manteve isso que foi inventado, fazer meiose, deixou descendentes que têm mais chance de sobreviver aos estresses. Então, esse é o pensamento que eu vou desenvolver depois que eu tiver certeza que todo mundo captou como é fácil fabricar mitose a partir de uma pequena mudança na meiose, ou seja, a metáfase. A metáfase é a grande diferença entre mitose e meiose, porque é na metáfase que, em vez dos cromossomos se posicionarem dessa maneira, se posicionam assim, pareamento dos cromossomas homólogos. O 2 da minha mãe com o 2 do meu pai estão juntos. O 20 da minha mãe com o 20 do meu pai, na minha célula, agora vão ficar juntos. É esse pareamento. E o que é isso? Controle de citoesqueleto. Terminamos, então, concluindo que o citoesqueleto foi fundamental para a evolução dos eucariotas. Compartimentalização de produtos nesse cantinho do citoplasma e não no outro. Esse lado da célula está para o lado de fora, esse lado está mais grudado no substrato. Então, eu tenho polaridade celular, um lado não precisa ser igual ao outro. Eu tenho a movimentação de estruturas e organelas. O citoesqueleto faz, inclusive, a divisão do cromossoma, típico de eucariotas. Tá legal? Então, eu queria saber se todo mundo entende que a grande diferença entre meiose e mitose está na metáfase da primeira divisão meiótica, porque a segunda é repetição de uma mitose, é só para poder dividir a cromátide mesmo, tá certo? Mas a divisão reducional, que é a primeira, é que garante gerar células com um único gameta, um único cromossoma, e por isso capacidade de fundir com outra célula. Veja aí que a gente tem agora reconhecimento de célula, a gente tem fusão de célula, a gente tem todo uns acessórios que precisam vir juntos com a reprodução sexuada. Não é só essa mudança na metáfase. Veja também que crossing over foi um ganho adicional, que veio depois, muito depois. A meiose não surgiu assim já com crossing over. Tá legal? Mas por que o citoesqueleto está envolvido aí com a organização do cromossoma para os pares se parearem? Por que os pares se pareiam? Por que não pareia o 1 do meu paterno com o 3 do materno? Que história é essa de reconhecer o 1 que veio do pai e o 1 que veio da mãe e botar um em cima do outro pareado, cromossomas homólogos pareados? Isso vem da origem do reparo do DNA. Para você, quando toda célula tem dano no DNA, toda célula quebra o DNA. E esse DNA precisa ser reconectado, religado. Então, existem enzimas ligases, enzimas gerases, enzimas que substituem. Então, vejam que esse pareamento, e sempre para você fazer o conserto de um cromossoma, você sempre usa uma fita molde, geralmente. Então, essa história de botar fita de DNA junto data de modificações que aconteceram no sistema de reparo do DNA. A própria origem do crossing over é uma origem de querer reparar danos no DNA e acaba misturando o DNA de cromossomas homólogos. Então, é pedaço do cromossoma da Escandinávia que vai para o cromossoma africano e um pedaço correspondente do cromossomo africano que vai para o cromossomo da Escandinávia. Assim, o meu filho pode nascer de olho azul, mas cabelo escuro, o que é uma mistura das características, tá certo? Bem interessante, bem legal. Então,
vejam que o crossing over, assim como a própria meiose, surgiu a partir de modificações no sistema de reparo do DNA, que é muito comum, foi selecionado como uma vantagem para preservar a informação genética e serviu de base para a origem da meiose e do crossing over. Mas o crossing over, obviamente, só apareceu mais tarde. Alguma dúvida? Por aqui tudo certo, professor. Tudo bem também. Tá, então bacana. Então a gente está vendo então que é fácil fazer meiose a partir de pequenas modificações da mitose, mas particularmente na metáfase 1, onde tem pareamento dos cromossomas homólogos. Agora, vamos continuar nosso raciocínio nessa mesma base molecular de pareamento dos cromossomas homólogos, que é a grande questão da divisão sexuada da meiose, e vamos aprofundar essa visão, bem concentrada ali nos cromossomas. Bom, vamos imaginar aqui, olhe para mim, para os meus dedos, para a minha mímica, esse é o cromossoma número 1, tá? Esse que é vermelhinho, tá? Eu só estou botando a caneta para distinguir do próximo, tá? Vou botar aqui, ó, uma melhor ainda. Aqui. E vou botar aqui. Bom, assim fica mais fácil azul e vermelho, né, da mesma imagem. Então, esse aqui veio da Escandinávia, esse é um cromossoma. Imagina que tem duas cromátides aqui, tá? Tem duas cromátides. Esse é o cromossoma que veio do meu pai. Melhor ainda. Yeah. Bom, vamos lá. Esse é o cromossoma que veio do meu pai. É vermelho, lá da África. Esse é o cromossoma que veio da minha mãe. Ele é da Escandinávia, tá certo? Ele está em azul. O que faz a meiose? Na metáfase 1, pareia os cromossomas, tá? Ou pelo menos na prófase, e lá na metáfase eles vão para o equador da célula. Então, na prófase pareou, na metáfase está lá, se vê no equador da célula. Então, está aqui o cromossoma do meu pai e o cromossoma da minha mãe. Primeira divisão meiótica, esse vai para uma célula e esse vai para outra célula. Eles se posicionaram dessa maneira. Mas por que não dessa? Assim, o cromossoma materno vai para esta célula e não para a célula de baixo. Então, vai para essa. E o do africano vai para esta outra célula e não para a célula de cima. Então, vejam que se ficar assim ou assim, a célula não está nem aí. Não existe um controle molecular para dizer, olha, todos os cromossomas que vieram do meu pai têm que ficar aqui em cima. Não, não existe isso. Nem existe a regra oposta. Olha, todos os cromossomas da minha mãe têm que ficar aqui em cima. Não, tanto faz, assim ou assim. Então, que consequências isso tem? Qual é a consequência disso? Então, imagina que está aqui, ó. O cromossoma 1 está assim. Então, grava aqui, ó, no cantinho da imagem, cromossoma 1. Agora eu vou fazer o cromossoma 5. O cromossoma 5 está assim, ó. Agora eu vou fazer o cromossoma 10. O cromossoma 10 também está assim, ó. E o cromossoma 20? O cromossoma 20 já está assim. Ou seja, quando os cromossomas ficam alinhados no equador e eles ficam pareados, eu começo a poder segregar estes cromossomas homólogos de forma independente. Ou seja, eu posso separá-los para cima ou para baixo de forma independente ao seu vizinho. Então, o homólogo 1
paterno e materno, pode ficar assim, eles serão segregados dessa maneira. O 2 é independente deles, então tem outros genes, tem outras características. Pode ser assim como assim. O 3 pode ser assim e assim. O 4 assim assim. O 5 assim assim. Então, quantas células eu consigo fabricar combinando os cromossomas paternos, ou assim ou assim? Quantas células eu vou gerar diferentes, misturando as características que vieram da África com as características que vieram da Escandinávia? Então, vamos lá. Eu tenho no cromossoma 1, 2 possibilidades. O cromossoma 2, 2 possibilidades. O cromossoma 3, 2 possibilidades. O 4, 5. Agora, imagina os 22 cromossomas. 2 possibilidades para cada um. Então, em combinação dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, dá 2 elevado a 22. Essa é a quantidade de células diferentes que a divisão meiótica pode gerar. Combinando os cromossomas que eu herdei do meu pai e da minha mãe. Eu gero filhos diferentes. Qual é a chance de eu gerar um filho idêntico ao outro, com a mesma mãe, já que é a mesma mãe, o mesmo pai? Por que eu não posso ter um filho idêntico em gestações diferentes? Nesse ano eu quero ter um filho e no próximo ano eu quero ter um filho igual a esse que eu tive. Não vai nascer, porque a chance é muito pequena. É muito pequena a chance de eu gerar filhos isogênicos. Porque o que eu dou para um filho, que é uma combinação de cromossomas que veio do meu pai e da minha mãe, não é a mesma coisa que eu dou para o meu segundo filho, que é a combinação de cromossomas de pai e da minha mãe que eu estou dando para esse outro filho. Isso significa que a reprodução sexuada gera variabilidade genética. Por quê? Porque os cromossomas são segregados de forma independente. Tá? Então, essa é a grande vantagem da meiose. Isso garante o sucesso da espécie. Porque se tiver uma catástrofe, um estresse, pelo menos um filho meu será diferente de mim e terá mais chance de sobreviver. Eu tenho locais que vivem basicamente da pesca submarina, são nativos da época aí da origem das civilizações, e como eles vêm sendo selecionados ao longo do tempo, eles têm a capacidade de ficar 5 minutos debaixo d'água. Certo? Então, isso é uma característica que vem sendo selecionada ao longo do tempo. Tá certo? Então, por quê? Porque cada filho é diferente do seu pai, que pode ter uma vantagem em relação ao seu pai, ter mais chance de gerar mais filho, e a população tem mais desse tipo de alelo com essas modificações. Então, veja só, a meiose é fácil de aparecer, relativamente, e a meiose tem uma vantagem enorme, que é garantir o sucesso da espécie, não do indivíduo, mas da espécie, porque um vai ser diferente do outro e um vai estar melhor adaptado que o outro. Então, o estresse pode ser grande, que eu tenho pessoas diferentes, e dependendo se está hidratado ou desidratado, ou se está quente ou se está frio, sempre vai ter um que vai sobreviver. Tá? Então, isso é o problema com as monoculturas, com a agricultura, que visa tudo isogênico, tudo igualzinho, tudo em produção em massa. Você perde a variabilidade. Então, tem uma série de questões econômicas que quem lida com bio tem que saber da importância da variabilidade genética, e para isso tem que saber as bases moleculares, saber a base evolutiva, como surgiu, e para isso a gente precisa ir justamente nessa biologia comparada e ver quando que a levedura aciona o seu programa de meiose, quando que um protozoário aciona o seu programa de meiose. Qual é
como foi selecionado a origem da meiose? Como aconteceu a origem da meiose? Para saber isso, você tem que olhar como esses programas são acionados. E você vai ver que, em todos os casos, leveduras, algas, protozoários, que são esses unicelulares bem primitivos, eles sempre usam a reprodução sexuada, a meiose, o programa de meiose, como resposta ao estresse. Você quer ver uma levedura fazer meiose? Bota ela no meio mínimo. Quem estuda bioquímica sabe que o meio mínimo, que não tem comida, só tem sais minerais e vitaminas básicas para sobreviver, mas não tem energia, não tem aminoácido, não tem nada. Nesse caso, ela faz meiose. Então, ela vê que está num ambiente estressante e faz meiose. O Dictyostelium, quando é que faz meiose? Quando está estressado, tá certo? E assim, os protozoários de uma maneira geral. Então, a meiose surgiu como uma resposta ao estresse. Por quê? Porque geram esporos resistentes às intempéries, geralmente é fabricado um esporo, e dentro do esporo moram 4 células diferentes. Uma pode ter mais chance de sobreviver do que a outra. Por que 4? Porque depois da meiose são geradas 4 células. Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Tá. Então tá bom. Então tá legal. Então eu acho que isso vocês não vão escutar nas aulas de genética, nem nas aulas de biocel, nem nas aulas de embriologia. Vocês vão ver todos os nomes, vão ver o que acontece em cada etapa, mas não vão ter essa contextualização histórica, essa contextualização dos organismos, como eles respondem ao estresse e essa comparação entre organismos simples, que são mais semelhantes aos nossos ancestrais que inventaram meiose, e organismos mais complexos, que já têm essa meiose bem mais sofisticada e fazendo parte de um processo de reprodução bem diverso, onde também não tem nada a ver mais com estresse, mas que é importante gerar filhos diferentes. Isso com certeza. Tá legal? Bom, se não tem pergunta, se está todo mundo, então, convencido de que eucariotas inventaram meiose como uma resposta ao estresse, modificando o citoesqueleto, que fez com que na prófase houvesse o pareamento dos cromossomas homólogos. Então, essa diferença que é a principal. E na metáfase tudo ficou organizado diferentemente na meiose 1. Na metáfase 1 da meiose 1. Bom, então agora eu gostaria de falar um pouco mais sobre o que a gente chama de programas genéticos, que tem a ver um pouco com meiose, porque não deixa de ser uma programação. A gente viu o ciclo celular. Uma hora que começou em G0, não parou. Dali foi para G1, aí S, G2. Isso é uma programação, está tudo programado. Uma etapa precede a outra e precisa do sucesso da precedente para ter a próxima etapa. Então, o que eu vou falar um pouco mais agora é na sofisticação desses programas genéticos que aconteceu com os eucariotas. Tá? Então, eu vou voltar a projetar as imagens, só que agora a gente vai lá para cima. Eu gostaria de mostrar essa sequência de imagens que ilustram o tempo 0, 1, 2, 3, 4 e até 8 de formação de esporos em bactérias, eubactérias. Tá? Está vendo aqui uma programação de eventos com estágios muito bem definidos, onde se consegue definir as mudanças morfológicas que estão acontecendo em cada estágio, bem como os genes que estão sendo usados. Então, a gente está mostrando essas coisas escritas e essas setas. Isso é uma indicação
das proteínas reguladoras que estão sendo usados para que a célula possa passar de uma etapa a outra dessa programação. Essa é uma programação que é acionada pelo bacillus subtilis toda vez que a situação está em estresse. Nesse caso, uma divisão é acionada, só que é gerado um esporo altamente resistente. Não tem aqui o objetivo de causar variabilidade, mas tem o objetivo de criar uma forma resistente. Nesse estágio, tudo começa com esse gene SPO0, que isso, na verdade, é um fator sigma, que vai chamar a RNA polimerase. Então, quando esse fator sigma é produzido, ele gruda nesse gene 2A, que vai produzir outro fator sigma, que vai agora expressar o gene GPR, que vai ter agora outro fator sigma, que vai controlar a expressão do gene GRSSP, no estágio 3, e assim sucessivamente a célula vai, igual um dominó que vai caindo, regulando a expressão gênica ao longo do tempo. Diga. O que seria mesmo um fator sigma? Seria uma proteínazinha que funciona como um acessório bem pequenininho, um fator, um cofator da RNA polimerase. O que faz a RNA polimerase? Fabrica o RNA mensageiro. Então, esse fator sigma é que diz, fabrica este RNA mensageiro. Aí esse aqui fala, não, fabrica, eu vou mandar agora fabricar esses aqui. E agora esses vão mandar fabricar esse outro aqui. Então, esses fatores sigmas é que chamam a RNA polimerase para o local onde elas devem fabricar RNA mensageiro. Ou seja, controle da expressão gênica. Daqui em diante eu não preciso mais falar mais disso, basta dizer controle da expressão gênica. Então, esse fator sigma faz o controle da transcrição em procariotas. Tá? Obrigada. Tá, então, o que eu quero mostrar com essa imagem? Que existem programações. Isso não é uma coisa, um fenômeno típico de eucariotas. Não, isso é o que a célula usa para se adaptar aos diferentes ambientes. Isso é o que se chama de adaptação celular. A célula está se adaptando. Ela usa outros circuitos gênicos para responder àquela mudança ambiental. Essa bactéria, ela sabe fazer cisto. Então, essa é a resposta dela. Não importa o estresse que for, ela vai acionar os primeiros genes do tempo zero e daí em diante a RNA polimerase vai seguir uma ordem do uso do genoma e vai gerar um esporo e uma outra célula-mãe que vai morrer. Tá? Então, ela divide, uma morre e a outra é esporo. Ok? Professor, nesse estado zero, pode dizer que ela está em G0 também? Não. Não. Isso aqui não é ciclo celular de eucariotas. Isso aqui é apenas a programação de fazer esporo. Ponto final. Isso não é ciclo celular. Isso é programa de fazer esporo, que envolve uma divisão de procariota, que é outro mecanismo. Você está mostrando, então, um pouco a modulação do gene, né? Eu estou mostrando como existia antes dos eucariotas, para depois chegar nos eucariotas e depois na diferenciação celular dos animais. Tá. Então, eu vou mostrar que isso acontece na hora da diferenciação dos animais. É essa a conclusão que eu vou chegar. Tá bem, valeu. Obrigado. Tá. Então, vamos lá, olha. Já os eucariotas, eles já são mais sofisticados, olha, já envolve um sinal. Olha só, isso vai acompanhar vocês agora por todo o curso de biomedicina. Isso aqui é a membrana da célula, um fator gruda no receptor, que modifica o receptor, que ativa a proteína lá no citoplasma, que modifica proteínas reguladoras, que modificam outras proteínas, que agora livres vão para o núcleo, grudam no DNA e chamam a RNA polimerase, ou seja, inicia a transcrição.
Ou seja, toda vez que a célula recebe um input do exterior, ela muda os genes que está usando para fabricar proteína. Então, com isso, a célula vai se adaptando, ela vai sentindo o ambiente com a gama de proteínas de membrana que ela possui embebido lá. Então, isso tudo são os interruptores. Grudou aqui, esse gene vai ser expresso. Grudou o outro, transdução de sinal, e outros genes serão expressos. Então, o que acontece? Está aqui o DNA, vai fabricar o RNA mensageiro, grandão, heterogêneo, que sofre splice, some os introns, fica só exon. Durante esse transporte tem esse processamento, que depois vai ser usado para fabricar proteína usando o ribossoma. Então, vejam que a célula recebe sinal, regula a expressão a síntese de RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro depois sofre processamento, vai para o citoplasma e é usado para fabricar proteína. E assim, toda a lógica de eucariotas funciona nessa lógica. Todas as aulas de biologia celular que vocês vão ter daqui para frente sempre caem nessa lógica. Um sinal, um receptor, uma transdução de sinal, um regulador de transcrição e novas proteínas sendo expressas. Pronto. O tempo todo. Doença, formação de corpo, manutenção de tudo envolve esse processo. Então, qual é a conclusão que a gente tira? Que os eucariotas sofisticaram muito esse processo todo. Quanto mais vai passando o tempo, mais tudo vai ficando sofisticado. E veja como é o núcleo de uma célula eucariota. Essa é uma representação de um pedacinho de um núcleo. Uma região onde tem DNA, são essas fitas em fita dupla, em espiral. Eu vejo proteínas globulares grudadas nessa fita. Tem proteína marrom, tem proteína verde, tem proteína amarela. São todos reguladores de transcrição. Estão regulando a transcrição. Regulando como? Chamando o complexo transcricional, ou seja, chamando todas as proteínas envolvidas na transcrição, que são essas azuis aqui, olha. Então, são os fatores de transcrição, TF2D, TF2E, blá, blá. E tem a vedete, a principal disso tudo, que é a RNA polimerase, representada em vinho aqui. Então, depois que os reguladores grudaram no promotor do gene, dessa maneira, chama o complexo transcricional, chega a RNA polimerase e a RNA mensageiro vai ser produzido. Então, vejam que o controle da expressão gênica envolve famílias de reguladores de transcrição. Essas são as famílias, família marrom, família verde, família bege. Tem várias famílias aí controlando a expressão desse gene. E controlam trazendo a RNA polimerase. Tá? Esse é o tipo de interação entre proteína e DNA para chamar a RNA polimerase. Um regulador de transcrição que vai lá, gruda no promotor e chama a RNA polimerase, ele tem hélices proteicas, né? Pedaços da proteína, são feitas de hélices também, isso é comum. E você tem aqui a tirosina 25, que faz uma ligação com o DNA nessa região. A arginina 31, junto com a 53, faz uma ligação aqui que é complementado com a lisina 57 e lisina 46. Veja que todas as partes variáveis dos aminoácidos estão para o lado de fora e estão interagindo com os nucleotídeos do DNA, de uma forma como se fosse chave e fechadura. Então, esse regulador de transcrição só gruda aí, porque só há encaixe dos aminoácidos nessa sequência de nucleotídeos. Por isso que o regulador de transcrição é tão específico para os alvos dele. Então, esse promotor tem essa sequência de nucleotídeos, então o regulador gruda. Esse outro promotor não tem a sequência de nucleotídeos,
Então, o regulador de transcrição não gruda. Não grudando, não tem RNA polimerase. Não tendo RNA polimerase, esse gene não será expresso. Entendeu? Isso é um detalhe. Esse é o complexo transcricional. Depois que um regulador grudou no promotor, igual essa imagem que eu mostrei aqui, iguais esses outros coloridos que estão aqui, agora eu vou mostrar esses azuis e a RNA polimerase chegando, que é o complexo basal. Aí chega lá no Tata Box, gruda, chega a RNA polimerase, gruda, e pronto, começou a síntese de RNA mensageiro. Então, isso que o regulador de transcrição faz, chama essa maquinaria para o promotor de interesse. Então, como consequência, toda vez que você tem um regulador de transcrição, ele vai ser produzido numa etapa, ele vai atuar na etapa seguinte, grudando nos seus alvos, na forma de proteína, vai lá, gruda nos alvos, e selecionam novas baterias de genes. Então, é o que eu estou chamando de programas genéticos. Surgiu um regulador, meia dúzia de genes que serão expressos. Aí surge outro regulador, uma dúzia de genes sendo regulado, positivo e negativamente. Surge outro regulador, outra meia dúzia de genes sendo expressos. E assim a célula vai passando de etapa em etapa, como se fosse um procariota. Então a gente está voltando àquele exemplo inicial do procariota de programas genéticos, com reguladores indo para o núcleo. Só que agora a gente bota o a mais, que é a influência do externo. Eucariotas têm essa influência do externo, modulando esses programas, fazendo eles irem para uma direção ou para outra. Uma vez estando clara a necessidade de reguladores de transcrição nos programas genéticos, fazendo a célula executar programas, primeiro uma bateria de genes vai ser expressa, depois outra bateria de genes vai ser expressa, depois outra bateria. Além desses reguladores serem importantes na execução desses programas, eu chamo a atenção a um outro detalhe da figura que é muito importante. Reparem na fita de DNA, onde tem a RNA polimerase. Repare os... Oi, opa, diga. Rapidinho, é só para não mudar claro, muito assunto. Claro. Quando você fala o regulador, na verdade, seria a mesma coisa que fator de transcrição? Porque eu estou com um pouquinho de dúvida de diferenciar o que são os promotores dos fatores de transcrição. Se você puder explicar novamente, eu agradeço. Tá, promotor é a região do gene-alvo. Então, aqui está o gene-alvo, aqui é a parte codante, essa aqui é a região do promotor. Então, proteínas precisam grudar aqui para chamar a RNA polimerase para, então, começar a transcrever o gene. Então, quem controla a chegada da RNA polimerase são reguladores de transcrição que precisam grudar primeiro aqui para que, então, tenha a chegada da RNA. Então, sim, regulador de transcrição, fator de transcrição, eu estou usando aqui como sinônimo, tá? Show, obrigado, então. Tá. Você só não pode confundir a maquinaria basal de transcrição. Aí não, basal não. O basal é a RNA polimerase, é aquilo que vai ser necessário em todos os genes. Tá é o que vai fabricar o RNA mensageiro propriamente dito. Então, tudo é dividido em duas partes. A parte que vai chamar a RNA polimerase, essa é a parte que controla, e uma vez chegando a RNA polimerase, aí tem a parte que vai promover a síntese do RNA mensageiro, que aí já é uma outra parte, um outro grupo de proteínas juntas que vão fazer esse elongamento da fita de RNA mensageiro. Outra dúvida que surgiu agora, no caso, os promotores seriam tanto em procariontes como eucariontes, porque a gente teve aula de biologia molecular e eu lembro que o professor falou que na verdade, os procariontes seriam os operons, né? Que seria o operon A, que é o operon não sei o quê. Mas aí os promotores seriam os dois mesmo. Promotor é essa região que promove o controle da expressão gênica. Eles existem tanto em eucariotas quanto em procariotas, mas a estrutura do promotor é diferente. Eucariotas possuem o Tata Box, procariotas não possuem.
Eucariotas dependem de reguladores de transcrição. Procariotas dependem do fator sigma. Em procariotas, é um promotor para 4 genes diferentes. Então, por isso que é um cassete, é operon, que operam de uma maneira juntas. Então, o operon lácteo, o operon da lactose, quer dizer, é o operador da lactose, é todo o conjunto inteiro. Então, eles são organizados com região codante, região promotora, só que a estrutura da região promotora é bem diferente. Tá? Tá bom, valeu. Bom, qual é o outro detalhe fundamental para a gente entender o controle da expressão gênica, que é fundamental para se entender o aumento da complexidade de eucariotas até a chegada dos animais? A gente está preparando para a chegada dos animais. Então, a gente está vendo todas as sofisticações que estão acontecendo nos eucariotas. E uma delas é esta organização do DNA em região descompactada, onde a fita de DNA está aberta, está livre, está desenrolada, e proteínas podem grudar nessa fita de DNA. Tá? E o promotor, cheio de proteína globular grudando no promotor do gene. Muito bem, mas essa é uma região que o DNA está linear, ele está desenrolado. Mas se você for acompanhando mais para trás, você está vendo que o DNA dá 2 voltas nessas bolinhas aqui, ó, e que as bolinhas, na verdade, estão organizadas em espiral também, que, por sinal, acaba se organizando em espiral também, todo o conjunto. Ou seja, o DNA, em determinadas regiões, está extremamente compactado e inacessível aos reguladores de transcrição. Enquanto outras regiões, o DNA não está tão enroladinho assim. E, por isso, proteínas reguladoras conseguem grudar nesse promotor e promover o uso dele, expressão gênica, síntese de RNA mensageiro. Essas bolinhas brancas onde o DNA dá 2 voltas se chamam nucleossomas. E são, na verdade, as feitas de octâmeros de histonas. São 8 bolinhas de histonas juntas que formam essa bolinha grandona. Histona é uma proteína muito rica em aminoácidos alcalinos, por isso são positivos. E o DNA é muito negativo, é um ácido, então ele é negativo, ele doa o hidrogênio e fica negativo. Então você tem o positivo com o negativo que se interagem muito bem, por isso que o DNA dá 2 voltas na histona, nesse nucleossoma, que é o conjunto de estomas, de 8 estonas. Então o DNA fica bem empacotadinho aí dentro. Uma maneira de você deixar isso ainda mais compactado, ou seja, estabilizar essa estrutura em espiral, é você botar um metil na histona. Toda vez que você metila a histona, você cria um suporte, uma hastezinha que o DNA consegue se encaixar ali, e assim ele não consegue escorregar direito, e por isso aquilo estabiliza o nucleossoma, e o DNA não consegue deslizar ali dentro. Então você torna essa região extremamente engessada e condensada e inacessível à RNA polimerase e os reguladores de uma maneira geral. Então, regiões que estão sendo usadas, a gente define como eucromatina. E na microscopia da histologia, olhando um corte histológico, você vai ver que o DNA nas regiões de eucromatina está mais transparente, o núcleo está mais clarinho, ou seja, está mais frouxo, está mais desempacotado, e por isso o corante não cora muito, é uma região mais clara. E no DNA tem umas regiões, quer dizer, no núcleo tem umas regiões que são muito escuras em uma coloração histológica. Por quê? Porque o DNA nessas regiões estão muito compactados. Então a gente chama isso de heterocromatina, que é uma cromatina que está muito compactada e fica até escuro quando você cora na histologia.
Então, é possível organizar a expressão gênica controlando o empacotamento do DNA. Conforme as células vão se diferenciando, elas vão compactando regiões do DNA. Porque o que um neurônio vai querer saber de fabricar hemoglobina se ele só está pensando em fabricar dopamina? Se isso que é importante para ele. Então, a hemoglobina vai ficar empacotado nesse DNA, nesse genoma de neurônios. Mas, se fosse uma célula hematopoética, a parte da dopamina talvez queria ficar empacotada e a hemoglobina aberta para leitura. Então, à medida que as células vão se especializando, elas vão empacotando regiões estratégicas e deixando desempacotada outras regiões que são importantes, que serão usadas para a síntese de RNA mensageiro. Então, o que a diferenciação celular faz é empacotar e desempacotar a cromatina, transformando eucromatina em hétero e heterocromatina em eucromatina, dependendo para que lado a célula está indo. Ok? Então, essa é a estrutura do nucleossoma, formando os solenoides, formando o que é compacto, tá certo? Através de metilação no DNA. Alguma dúvida? Por aqui tudo certo, professor. Então, o que eu quero com essa informação? Quero mostrar para vocês, tá, que é de suma importância a célula se adaptar ao ambiente. E que, para isso, ela usa regulador de transcrição e usa empacotamento do DNA. São duas estratégias para conseguir o mesmo efeito, que é a célula modular a sua informação genética, é controlar o uso da informação genética. Mudou de temperatura, mudou de umidade, mudou de fonte de carbono. Eu consigo modular a expressão gênica de acordo com o ambiente externo. E para isso eu uso regulador de transcrição e eu uso empacotamento do DNA como principal. Existem outros níveis de controle pós-transcricional, pós-traducional, mas que a gente aqui está falando só no controle do DNA propriamente dito. Muito bem. Então, o que a gente está tentando ver que para controlar a informação genética precisa tanto dos reguladores de transcrição como empacotamento do DNA. Isso foi inicialmente usado para modular o estresse no ambiente. Faltou comida, faltou água, então vou modular o uso da informação genética para responder aquele estresse. Ok? Mas, quando surgiram os animais, esses programas genéticos, controlados por reguladores de transcrição e por todo o mecanismo que controla a cromatina, empacotando o desempacotamento, esses programas genéticos foram usados depois para fazer tipos celulares específicos, tá? Para fazer diferenciação celular, onde a partir de uma célula zigótica inicial, você tenha uma linhagem formando epiderme, uma linhagem formando músculo, uma linhagem formando tubo digestivo, outra linhagem formando sistema nervoso. Então, a partir do mesmo genoma, cada célula se especializar numa função, isso é fruto de programas genéticos que dependem de reguladores de transcrição e do estado da cromatina e do controle do empacotamento. Tá? Esta é a mensagem da aula. Tá legal? Então, somando a meiose, com o que eu falei, que é um grande programa acionado na hora da divisão, que confere variabilidade, que surgiu a partir da mitose, a gente entra também nesses mesmos programas, só que para falar primeiro de adaptação ao ambiente e depois para falar de diferenciação celular propriamente dita. Só depois de multicelular, só depois que você tem células
se especializando. Tinha mais algo que veio na minha mente aqui, mas me escapou agora. Mas a mensagem principal é essa, tá certo? Dos programas genéticos. Alguma dúvida? Acho que não. Deu para entender tudo. Professor, fiquei só com dúvida em relação à metilação. É que em bioquímica a gente aprendeu que era acetilação. É tanto acetilação quanto metilação? Não, o acetil ele é negativo. Então, se a proteína é positiva, você joga um negativo, o que você está querendo? Neutralizar isso. Então, o DNA que é negativo encontra um acetil, vai querer o quê? Se afastar. Então, a acetilação é posta para desempacotar. Tá? Para você criar uma repulsão entre histona e DNA. Aí você bota um acetil. A metilação depende muito do resíduo que você está botando o metil. Se você bota num resíduo, é compacta. Se você bota no outro resíduo, descompacta. Lembrei o que eu queria falar. Lembrei, muito importante. Mas eu só posso falar mesmo no final. Tá? Então, eu quero saber se tem alguma dúvida, que eu vou mostrar uma aplicação desse conhecimento que eu acabei de falar. Uma coisa que é nova. Então não tem dúvida, então vamos lá. Vocês já ouviram falar no sistema CAIS de editoração do DNA? Não, nunca ouvi falar. Hoje em dia ficou fácil você editorar o DNA de um eucariota, tá? E de um animal particular. Eucariota é fácil, levedura já se faz isso há muito tempo, mas de um animal é novo esse processo. Professor, isso foi o Nobel de Química que o senhor está falando? Ele mesmo. É ele mesmo, só que já estão inventando outras coisas a partir disso, isso que é legal. Então, o que é isso? Que mecanismo é esse? É uma enzima que gruda no DNA em regiões que você dá uma sequenciazinha, ele consegue usar essa sequência para localizar qual pedaço do DNA que você quer fazer uma substituição. Aí você troca uma base por outra. Então você gera uma quebra, você substitui por algo diferente. Assim você vai fazer um trabalho de mutagênese e vai vendo o efeito que aquela mutação trouxe e vai estudando a importância da proteína, a importância do gene, de uma maneira geral. Isso é o convencional, isso deu prêmio Nobel, tá? Mas hoje em dia fizeram uma pequena modificação. Usaram esse mesmo sistema, como as proteínas funcionam em blocos, os exons funcionam em blocos, eu posso fazer o seguinte, eu posso tirar esse exon do gene que codifica uma parte da proteína responsável por corte. Então, eu vou pegar essa proteína, que geralmente corta e substitui, e vou usar só uma parte dessa proteína. A outra eu tiro do gene. Deletei do gene dessa parte. E botei no local uma enzima que bota metil. Em outro experimento foi feito, fabricando um gene que é metade CAIS e metade enzima que tira metil. Então, eu posso tanto botar metil agora, quanto tirar metil de regiões específicas da célula, ou do núcleo da célula. Então, o que o pessoal está fazendo? Localizando regiões do DNA que, quando se faz uma única metilação da histona, e causa, por isso, compactação de todo um bloco de DNA daquela região, com isso a célula muda a sua diferenciação celular. Eu consigo fazer o neurônio voltar atrás e depois fazer esse neurônio ir para frente novamente, fazendo esse experimento de modular a metilação da histona de forma específica nessa histona aqui, desse local, usando uma sequência reguladora, uma região que reconhece,
para selecionar esse sítio e usando toda a maquinaria molecular de botar metil na histona nesse local. Então, uma vez conhecendo as ferramentas das células, os pesquisadores fabricaram novas ferramentas que não existiam antes, misturando os genes e fazendo agora uma tecnologia que não é para fazer mutações, mas simplesmente para empacotar e desempacotar o DNA. Com isso, eles conseguem modular o estado de diferenciação, indo para frente, indo para trás, indo para frente, indo para trás, fazendo um pré-neurônio virar neurônio, fazendo um neurônio virar pré-neurônio, simplesmente botando o metil, empacotando ou tirando o metil e desempacotando toda uma gama de genes envolvidos naquele local. Então, vejam como na natureza a célula arrumou estratégias de controlar programas genéticos envolvendo um controle em bloco. Todo um bloco de genes importantes para fazer neurônio vai ser regulado de uma vez só através da compactação daquela região controlada por um grupo de metil nessas histonas dessa região. Assim, a célula vai organizando o uso da informação genética para fazer os tantos tipos celulares que nós temos. Tá legal? Entenderam a novidade? Professor, qual seria a diferença disso para quando você tem uma célula-tronco adulta e eles reprogramam para o estágio embrionário? Seria a mesma coisa do que você está falando? Ou há diferença? A diferença é que nessa técnica que eu estou mostrando e que saiu recentemente, eu tenho até a referência, quem me pediu eu posso passar, é que eu não preparei aqui, nessa referência é feita só modificação de metilação na histona. Então, eu, através de metilação na histona, eu consigo controlar blocos de genes, ou seja, programas genéticos, sequência de uso dos genes. Pelo menos o gatilho para iniciar toda uma sequência programada. Isso não altera a célula, né? O quê? Você não promove uma alteração na célula, né? É só na expressão. Né? Isso, só na expressão e na metilação. Na metilação e, por isto, na expressão gênica. E isso é reversível. Porque se eu botar uma enzima de tirar metil usando o sistema de CAS, CRES, não me veio o nome agora, mas aí você consegue reverter. Isso que é interessante. E nas células tronco embrionárias induzidas, o que se fez é o seguinte: depois de décadas de estudo de célula-tronco embrionária, foi estabelecido a receita de reguladores de transcrição necessários para regular a célula no estado de pluripotência. No caso é OCT4, NANOG, MIF, SOX. Com esses 4 reguladores masters do controle da expressão gênica, um precursor de epiderme pode virar uma célula pluripotente capaz de fazer hepatócito, neurônio, eritrócito e qualquer tipo celular. Então, uma célula que já está definida para ser epiderme, eu consigo, através da expressão forçada de SOX, OCT4, MIF e NANOG, esse conjuntinho de reguladores de transcrição, eles vão no núcleo e vão selecionar genes alvos para virar RNA mensageiro e dali ganhar pluripotência. Obviamente que eu, fazendo a expressão forçada desses 4 genes e virarem proteínas, eu, consequentemente, vou estar modulando o empacotamento do DNA. Isso, sem sombra de dúvida, esses genes vão ter a capacidade de modular o empacotamento do DNA, porque para virar uma célula pluripotente, uma série de regiões do genoma terão que ser desempacotados. E uma série de regiões, por exemplo, de fazer queratina, vai ter que ser reempacotado. Então, ou eu posso fazer isso através dessa técnica moderna, pontual, de mudar a metilação na histona, ou eu posso fazer isso botando 4 reguladores de transcrição
que eu sei que são expressos na fase inicial do desenvolvimento embrionário. A gente conheceu eles porque estuda embrião. Se não pudesse estudar embrião, nunca iria conhecer essa receita do bolo. Hoje em dia, ninguém mais precisa matar embrião para ter células pluripotentes. Mas foi importante ter estudado embrião para hoje em dia ter células pluripotentes. Se poder, hoje em dia, ter bioengenharia tecidual, fabricar tecido in vitro. Então são duas alternativas que você está falando. Porque essa agora é nova, né? Essa agora é nova. E foi feito foi ano passado. E foi feito para um único fenômeno, que é o controle de neurônios. O neurônio ir para frente e para trás. Só. Daí dizer que é pluripotente, tem muita pesquisa pela frente. Então, que outras regiões do DNA, de estonas, que outras estonas precisam ser metiladas ou desmetiladas, isso ainda está por vir. Mas é promissora toda essa linha de investigação. Tá? O que é estabelecido como rotina de laboratório é a receita com 4 reguladores, principalmente o OCT4, esse que é o grande controlador do estado de pluripotência. Os outros são muito mais para fazer proliferar, para entrar no ciclo celular, para não morrer, e assim vai. Mas o OCT4, 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 que o pessoal diz. Eu que falo OCT4, mas é OCT4. Esses que são os com capacidade mesmo de tornar uma célula já presque a diferenciação terminal, que está ali ainda com capacidade de proliferar, essa consegue voltar atrás. Quando já perdeu a capacidade de proliferar, já está lá, aí já fica mais complicado. Obrigada, professor. Bom, gente, então cheguei no final da aula, tá legal? E vou agora dar as instruções para fazer o trabalho, tá? Vocês vão ter 3 dias para postar, tá? Depois da meia-noite do terceiro dia, não vai ter mais condições de postar. Se alguém tiver tendo dificuldade, por favor, entre em contato comigo, avise antes de estourar o prazo, porque eu não quero aceitar nenhum trabalho depois do prazo. Tá? Eu preciso ser justo. E estou dando 3 dias, porque sei que muitos não têm internet, sei que muitos não vão ter condições de preparar com rapidez. Tá? Então, o trabalho vai ser o seguinte. Como eu disse, está lá no AVA, todas as instruções. Vou agora no AVA lá e vou tornar público. Tá, então quem quiser pode ir abrindo o AVA e pode já vendo, tá? Veja que eu botei uma instrução escrita com algumas regras e botei um arquivo base que vocês vão usar como base. O que tem nesse arquivo base? Um triângulo. Vocês vão ver um triângulo, na verdade um PDF com um triângulo. E dentro desse triângulo, vários quadradinhos. Tá? Vocês vão botar nesses quadradinhos conceitos importantes dados em aula. E vão fazer um mapa conceitual dos assuntos que foram dados em aula. E nesse mapa você tem, então, os conceitos em quadradinhos e você vai conectá-los. Tá? Então, por exemplo, isso explica isso. Então, eu vou fazer uma conexão entre esses quadradinhos. Mas isso aqui também explica isso aqui. Então, eu vou fazer outra conexão desses quadradinhos. Tá certo? E assim eu vou conectando os quadrados na medida que eu sinto que tem uma conexão entre os conceitos. Porque sempre uma coisa vai levando a outra. Um fenômeno vai preparando a próxima etapa. E assim as coisas vão acontecendo como consequências uma da outra. Tá certo? Então
a gente vai montar essa conexão entre os conceitos. Só que por que tem que ser no formato de uma pirâmide? Porque aqui embaixo vocês vão botar os conceitos que são mais de base, que estão mais na base. E em cima, no ápice do triângulo, está o fenômeno final que vocês querem chegar, que é o objetivo final. Então, vocês vão dando toda a base molecular, genético, celular, ecológico, histórica, até chegar num evento final que você explica. Então, vocês vão mostrar toda a base do aparecimento daquele fenômeno que vai estar no ápice da pirâmide ou do triângulo, vamos dizer assim. Está entendido? Ficou bem entendido? Eu fiquei só na dúvida, nos quadrados a gente vai botar de forma resumida, né? Claro, é só um título. Só um título. O que vai mostrar que você domina o conhecimento é como você conecta isso tudo. Entendi. É ali que eu vou ver se você domina aquele conceito. Se você bota um conceito totalmente fora do local, eu vou ver que esse cara não conseguiria fazer uma frase coerente. Os assuntos não estão conectados de forma ao micro explicar o macro, de forma sequencial, onde o evento anterior vai preparando o próximo evento. Tá? Então, é muito importante mostrar essa conectividade. Eu dei para vocês um PDF que é um triângulo cheio de quadrado dentro. Vocês podem simplesmente imprimir isso e precisa botar de punho, escrever nos quadradinhos, tira uma foto e manda para mim. Conecta com caneta, pode usar cores diferentes, se quiser ilustrar para ficar bonitinho, tá? Pintar os quadradinhos com corzinha, pode enfeitar, isso pode ser ilustrativo. Tem que passar uma mensagem, não é só para ficar bonitinho. Tem que dizer, olha, o que está nessa cor representa isso, o que está nisso, é aqui, isso aqui. Assim, eu tenho uma ideia da organização do pensamento de vocês. Tá legal? E, agora, eu dei para vocês um modelo. Agora, se vocês querem um triângulo maior, com os quadrados maiores, ou se quer um quadrado grandão, muito mais um triângulo grandão, com muito mais quadradinho ali dentro, tudo bem. Mas tem que ser em forma de triângulo. Tem que ter uma base, depois tem que ter a segunda base, a terceira, até chegar num fenômeno final, que é o principal, que é o que explica, talvez, uma realidade. Então, eu pedi para vocês montarem, na verdade, 3 mapas conceituais. Um que é a origem da molécula, o 2 é a origem da protocélula, e o 3 é a origem dos eucariotas. Deixa eu só confirmar aqui. 1, origem da molécula, 2, origem da protocélula, e 3, origem dos eucariotas. Então, por exemplo, isso poderia ser o topo, porque isso que você quer, a origem dos eucariotas, vamos supor. Então, você vai montar aqui toda a base que serviu para explicar que nessa fase surgiu os eucariotas. Entendeu? Tem algumas dúvidas no chat, professor. Acho que a galera não entendeu exatamente como que deve ser feito. Tá. Acho que foi nova ferramenta. O trabalho vai ter que ser dividido, então, entre esses triângulos e os mapas. Não! Eu quero um mapa na forma de triângulo. É isso. E, na verdade, eu quero 3 triângulos, um para cada tema. Um triângulo representando a origem dos eucariotas, outro triângulo representando a origem das protocélulas e outro triângulo representando a origem das moléculas. Professor, precisa usar todos os quadrados? Não precisa usar todos os quadrados. Não precisa. Tá? Se o quadrado que você não for usar, você deixar vazio. Tá? Aí, no caso... Meu microfone cortou. O topo da cadeia seria o final, então, né? O topo do triângulo seria o final. E a base... Seria quase que o título da atividade. Originou o eucariota. Originou o procariota.
entendeu? Sei lá, protocélula, eucariota e molécula. Então, toda a base aí é da origem disso. Aí você pode falar questões históricas, questões ambientais, questões orgânicas, questões universais, aí você vai botando tudo que está envolvido, tá certo? Então, por isso que só vai tirar nota boa quem tiver uma boa conexão entre os conceitos e souber explicar a origem disso tudo, dessas três partes principais. Eu vou ver como você pega tudo que eu falei e consegue organizar isso em algo coerente, que te ajude a entender o mundo que te cerca. Tá? Como é que surgiu esse organismo, como é que surgiu aquilo outro. Tá? Tudo em cima de evidências científicas, tá? Não vale botar suas crenças pessoais, tem que botar a contribuição da disciplina, independente da sua crença religiosa, sobre a origem da vida e tudo, isso é contigo, mas o que a gente quer aqui é a visão da ciência, como a ciência vê e quais são as interpretações que se dá aos fenômenos que se observam. Professor, eu achei bastante confuso ainda para mim, eu não estou entendendo como ciência que a gente faça. Joga as palavras soltas assim, nos quadrados? Isso. Ah, sim. Como se fosse... Sabe quando você pega um livro e você vê o índice? O índice são vários títulos, não são? Imagine que para cada título do índice você tem ali uma página, pelo menos, ou toda uma série de parágrafos. Então, você resume toda a ideia daqueles 2 parágrafos em um título. Então, eu vendo como você monta o índice do seu livro, você construiu um livro na sua cabeça, eu tenho certeza. Com tudo que a gente deu para você, com todas as aulas, com todo o material bibliográfico, com todos os artigos que você pôde buscar, entendeu? A gente deu bastante coisa para você contar uma história. Entendeu? Então, você vai organizar esse índice desse livro, dessa história, mas de uma forma bidimensional. Em vez de só botar assim, primeiro eu vou falar disso, depois disso, como se fosse um índice, você vai botar isso conectado, como as coisas se conectam. Entendeu? Então, por exemplo, você acha que a origem do aminoácido está ligada à origem da proteína? Sim, né? Claro. Então, você vai botar lá a origem dos aminoácidos como resultado de algum processo, aí gerou o aminoácido, aí depois que isso gera outro processo que vai dar proteína. Então, eu consigo ir da origem dos aminoácidos para a origem das proteínas. E o aminoácido está mais na base do que a proteína, porque primeiro teve que surgir uma base para embasar os próximos fenômenos que vão acontecer daí em diante, depois do aparecimento do aminoácido, que vai ser o quê? Proteína. Então, você vai, através dos quadradinhos, botando o índice e conectando esses índices até chegar para explicar um fenômeno geral. Tá? Tá bom, obrigada. Tá, então... Perguntaram no chat se essa vai ser uma única avaliação ou se ainda vai ter outra. Não, vai ter outra. Obviamente, essa é só dessa parte da matéria. A próxima avaliação vai ser de animais em diante. Mas essa parte já não vou mais cobrar. Essa vai ser a última avaliação sobre os assuntos até eucariota. Depois de eucariota, aí é outra avaliação. Tá bem, valeu, professor. Tá, e como eu disse, a participação nos fóruns também é importante para a sua nota final. Também é um processo de avaliação. Professor, só para confirmar, vão ser 3 triângulos então, né? Um para cada título. Isso. Tá. Obrigada. Pode usar outro design, com quadrados maiores, com maior ou menores, com maior quantidade de quadrado ou menor quantidade de quadrado, mas sempre no formato de um triângulo e sempre escrevendo com a sua letra no quadrado branco e fazendo ligação
com caneta ou lápis. Depois você tira uma foto e manda a foto para mim, tá legal? Tem que ser algo que você faz. Eu estou querendo evitar copy e paste, tá? Tá legal, obrigada. Tudo à mão. Pode fazer tudo à mão. Se quiser, faz tudo à mão. Mas tem que ser um triângulo cheio de quadradinho lá dentro. Com maior quantidade de triângulo na base, depois menos triângulos, até ter um triângulo só, que é o título. Pode fazer tudo à mão. Tá? Mas tem que ter triângulo e quadrado. A organização dos quadrados é que tem que estar no formato de um triângulo. Eu fiz um arquivo no anexo, está lá no anexo do AVA, abre o arquivo e usa isso como modelo. Você pode fazer o seu próprio, pode usar esse, fica a critério, tá? Bom, gente, eu estarei no fórum respondendo, estarei no e-mail, e, por favor, Ana Beatriz, você que tem mais diálogo aqui comigo, Sim, eu estou ouvindo. Depois faz um teste lá, vê se você consegue postar, escreve só teste que o professor pediu, só para ver se a janela está aberta, se você consegue mandar, entendeu? Porque se você disser que não consegui mandar, eu começo a ver alguma configuração que eu devo ter feito errado aqui. Espera aí, na avaliação ou no fórum? Não. Pega na avaliação, tem um local lá para fazer upload. Sim. Faz um upload vazio. Ah, tá, entendi. E bota como título teste. Tá bom, vou fazer isso. Tá legal? Depois, se quiser, você apaga. Tá bom. Porque pode ser que fique bloqueado para mandar de novo. Então, senão eu crio um só para você mandar, tá? Mas é importante que você me ajude a testar para ninguém dizer aos 45 minutos do segundo tempo que não conseguia porque o professor deixou fechado, entendeu? Então, com isso, eu preciso desse controle positivo aí. Tenta mandar para mim. Se chegar, que está funcionando, tá? Tá, eu vou tentar fazer isso agora, 5 horas, assim que acabar a aula. Se você puder me mandar por e-mail, está tudo certinho. Tá lá, o AVA já está lá. Tá só postar, tá certo? Show, valeu. Uma coisa vazia, escrito teste para o professor. Pronto. Tá, ok. Tá legal? Então tá, gente, boa sorte, tá? Espero de coração ver aí um monte de trabalho bonito. Quero ver esse trabalho recompensado, de tanto esforço em querer que vocês aprendam as novidades, trazer as novidades aqui para vocês, tá legal? Então, boa sorte. Se precisar de algum auxílio, alguma bibliografia, só me pedir. Maior prazer ajudar, tá? Então, tenha uma boa semana aí para todo mundo. Tá bom, obrigada, professor, você também. Falou. Obrigada, professor.